tradução diz de redor, diz ao redor, outra diz de redor. Mas uma coisa nós temos que entender. O inimigo, ele está ao redor. Não está do nosso lado, porque Deus estabelece limites, sabe disso? Deus estabelece limites para o inimigo. Ele não tem o poder de adentrar, para saquear, para destruir, a menos que nós estejamos nos submetendo à vontade de Deus. A menos que nós venhamos estar despreparados, desprovidos, sem palavras, sem obedecer. A menos que nós não venhamos estar debaixo da mão de Deus. Nós vemos que Deus coloca limite. E todo crente que é, aqueles que são espirituais, eles veem o inimigo, nós vemos o inimigo, as suas atitudes, né? Os seus planos. Ou você acha que Deus não nos deu visão espiritual para ver? Vemos claramente a atitude do inimigo, às vezes usando algumas pessoas, às vezes armando ciladas, nós vemos. Por que é que nós vemos? Porque hoje nós enxergamos. Jesus veio para dar vista aos cegos, irmão, com os olhos abertos nós enxergamos. Nós enxergamos a proximidade do mal, do perigo. É por isso que nós não tropeçamos mais em pedras, porque os nossos olhos foram abertos. Agora, nós só não vemos a aproximação do inimigo, mas com os olhos espirituais abertos, nós vemos Deus que está conosco. Então é duas coisas que acontecem quando a visão espiritual de alguém é aberta. Ele vê a atitude do diabo, ele vê o diabo, a atitude do inimigo, do maligno, as suas ciladas, mas acima de tudo vê a grandeza de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, aleluia, a grandeza de Deus, porque para todos o mais fácil de ver é o perigo, então de perto os rodeios, o perigo, né? Mas quem é espiritual não só vê o perigo, mas vê também a grandeza de Deus, o Senhor que é grande. Nós vemos esse tipo de visão quando o moço de Eliseu só observou a aproximação do inimigo, mas não viu quem estava com eles, o Deus Todo-Poderoso, quem estava guardando. Com Eliseu foi diferente. A visão de Eliseu era diferente. Eliseu não só via os seus adversários, o inimigo, a aproximação do inimigo, mas Eliseu também via a grandeza de um Deus poderoso que estava sobre eles. Isso traz segurança, isso traz calma ao nosso coração, porque quando nós só vemos o problema, só vemos a dificuldade, nós nos desesperamos. O medo toma de conta de nós. Mas quando nós vemos Deus, nós sossegamos. Sabe por quê? Porque nunca o nosso problema vai ser maior do que o nosso Deus. Nunca o adversário foi e não será maior do que Deus. Nada é maior do que Deus. Quando nós olhamos para Deus, nós vemos que os problemas são pequenos perante Deus. Nós vemos que o inimigo é pequeno perante Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós percebemos que Deus estabeleceu, colocou uma cerca de separação. E que não tendo brecha, o inimigo não entra. Escuta o que eu estou te falando. Não tendo brecha, o inimigo não entra. Ele fica à procura de brecha. Essa brecha pode vir através da mentira, pode vir através da negligência, pode vir através da falta de fé, né? Essa brecha aberta pode ser a negligência na fé. Abandonar Deus, largar a sua palavra, pecar contra Deus, desobedecer, tudo isso vai abrindo brecha. Negligenciar na fé, desobedecer, vão abrindo brechas. Quantas pessoas não têm aberto brechas e o inimigo está entrando e vai entrar para saquear, destruir, porque isso é o papel do diabo: matar, roubar, destruir, acabar. E ele fica em busca dessa. Quantos nossos irmãos não abriram brechas, irmãos? Não falo nem dos nossos irmãos agora, do nosso século. Estou falando do povo de Deus, do próprio Israel. Um dos mais conhecidos foi lá em Gideão, na época de Gideão, em que o povo se revoltaram contra Deus, abriram brecha. O profeta, quando profetiza, dizendo para o povo: vocês estão sofrendo porque vocês largaram Deus, vocês viraram as costas para Deus. Como diz o salmista, né? Aqueles que abandonam a Deus, sem dúvida perecerão. Quem abandona Deus, sem dúvida perecerão. Deus destrói todos os infiéis. Em Deus não há proteção. Abrir mão dos princípios da sua palavra é viver vulnerável. Andar em obediência a Deus alegra o coração de Deus. Ser guardado por Deus é diferente, meu irmão. Olha, o tentador vai tentar Jesus, tentando colocar a dúvida se tu és o Filho de Deus. É claro que Jesus é o Filho de Deus. Talvez o inimigo tenha tentado colocar dúvida no seu coração, dizendo: vale a pena ser crente? Será que vale a pena viver assim? Olha, cuidado com aquilo que o inimigo está lançando e você está absorvendo as suas palavras. Não creia que o inimigo ele vai vir para você com um aspecto assustador. Ele pode estar usando a boca de alguém para falar isso para você.
acredite que o inimigo sutilmente pode estar usando a vida de alguém do seu lado para tentar jogar uma palavra de dúvida ao teu coração, para levar você à dúvida e assim pecar contra Deus e sair do propósito de Deus. Não deixe a dúvida entrar no seu coração. É tão importante nós crermos, meu irmão. Sabe, o crer é uma fé viva, mas nós vemos o impossível acontecer. As Escrituras nos diz que o homem que duvida é como a onda do mar que é levada pelo vento, é alguém sem firmeza. Esta dúvida não tem que estar no nosso coração. Foi Deus que nos chamou, foi Ele que perdoou os nossos pecados, é Ele que nos garante a salvação, é Ele que nos deu o poder de serem feitos seus filhos. Não há dúvida no nosso coração que se nós verdadeiramente um dia aceitamos a Jesus como Salvador, não devemos ter essa dúvida no nosso coração. Deus não falha. Se o inimigo está tentando colocar no seu coração a dúvida, que Deus não está contigo, que os projetos de Deus não vão se cumprir, presta atenção, se firme na palavra, como disse Tiago, eu volto para esse versículo. Submetam-se a Deus, portanto, submetam-se a Deus, resistam, não aceite que isso entre no seu coração, que a dúvida venha no seu coração. Não deixe o inimigo te atingir com estas setas do inferno. Faça como Paulo diz, se revista de toda a armadura de Deus, se revista da palavra de Deus, do capacete, da couraça, se revista, meu irmão. Use o capacete da fé, se revista com as armaduras de Deus para que o inimigo não te toque, seja guardado debaixo da mão de Deus, protegido pela sua palavra quando nós o colocamos em prática. Escudo é broquel, é a palavra de Deus. Deus é forte, é poderoso. Não deixe o inimigo atingir a sua mente colocando dúvida no seu coração.